Boa noite, pessoal. Mais uma vez, hoje aqui é dia 3 de fevereiro, falo da província de Mie, do Japão. Eu vou trazer mais um vídeo aqui sobre relacionamentos disfuncionais, né? E de praxe, como todos os vídeos eu costumo dizer. O intuito dos vídeos aqui é falar sobre o grosso, né? Ou seja, é sobre o geral, um panorama geral dos relacionamentos modernos, um panorama geral da maneira como homens e mulheres pensam, né? Eu não falo de especificidades, né? Eu não falo de particularidades. Eu sei que pessoas são diferentes de pessoas, né? Que cada um tem um jeito de pensar levemente diferente da massa, vamos dizer dessa forma. Que existe uma curva entre o padrão, né? E algumas pessoas destoam para cima ou para baixo desse padrão, né? Elas navegam mais ou menos ali dessa massa, dessa grande maioria. Mas assim, o intuito dos meus vídeos é falar dessa grande maioria, dessa linha geral de pensamentos, né? E não dessas especificidades, e não dessas exceções, vamos dizer assim. Eu falo aqui dos 90%, dos 80% da população, 80%, 90% dos homens, 80%, 90% dos relacionamentos. Eu não vou falar aqui do 2% da exceção, né? Porque muitas vezes o que eu costumo dizer é que eu comento sobre esses temas no nos meus vídeos, e algumas pessoas vêm justificar que as coisas não são bem assim, porque tem um tio dele lá no interior que é diferente, que ele casou e foi diferente. Tem uma tia dela que é diferente. A minha mãe foi diferente. Então, assim, antes que comece isso daí, esses relativismos que eu chamo nos vídeos, eu já deixo bem claro aqui no início que, assim, o intuito do canal não é falar sobre esses 1%, 2%, essas exceções. O intuito do canal é falar sobre o grosso, sobre o geral, sobre a grande maioria, né? E eu costumo dizer também que se o vídeo for muito longo, eu vou tentar não passar aqui muito dos 20 minutos, mas se o vídeo ficar grande demais, eu peço que as pessoas usem essa ferramenta do YouTube, né? Tem uns 3 pontinhos em cima, com a configuração, e você pode acelerar o vídeo 2 vezes, 1.75, 1.5 vezes, e a voz do interlocutor acaba ficando mais rápido, e aí você consegue diminuir o tempo de vídeo para metade, ou um pouco mais que a metade, né? E eu vou falar aqui um pouco sobre a diferença da percepção de homens e mulheres com relação a relacionamentos de longo prazo e o motivo biopsicossocial pelo qual isso ocorre, né? As informações das quais eu estou trazendo nesses vídeos, elas vêm em sua grande maioria de palestras de pessoas que entendem desse assunto, de antropólogos, psicólogos, sociólogos, historiadores, alguns livros que eu andei lendo, alguns artigos que eu andei lendo na internet. Eu botei tudo isso no liquidificador e estou tentando trazer aqui da maneira mais mastigada e mais rápida possível para que as pessoas também tenham acesso a isso que eu andei aprendendo. De certa forma, eu percebo que a pessoa que está falando, o interlocutor, aquele que está trazendo a informação, ele também aprende, né? E assim, eu não sou o dono da verdade aqui, entendeu? Eu quero que as pessoas, se tiverem uma posição contrária ou se tiverem uma coisa a contribuir, a adicionar, que elas apareçam aí nos comentários e de repente tragam algo lógico, algo concreto, racional, que mude a minha percepção sobre os fatos e sobre o que está acontecendo, ou traga ainda mais informações que, de uma certa forma, salientem essa compreensão. Desculpa, gente, eu tô com um pouco de tosse ainda. Tá fazendo menos 3 graus aqui no Japão. Acabou de parar de nevar. Então, essa percepção diferente sobre relacionamentos, né? Eu acho que não precisa muito eu dizer que, a grosso modo, salvo exceções, né? A mulher, seja a mulher baby boomer, nascida em 1950, seja a mulher da geração Y, nascida entre a década de 70 e 80, ou seja a mulher da geração X, né? Ou seja a mulher da geração Z, nascida entre a década de 80 e a década de 90, não é preciso, eu acho, que eu trazer dados científicos aqui, estatísticas e pesquisas que indiquem que, a priori, por padrão, salvo exceções, a mulher ela deseja entrar em um relacionamento de longo prazo, né? Eu não sei se apenas por uma construção psicossocial, porque nos filmes românticos mostra lá o casalzinho se casando e sendo felizes para sempre, ou
se na Disney lá a princesa casa com o príncipe, né? O príncipe e a princesa não fica só num rolinho, né? Eles casam de fato, né? Ou se o que eu tô trazendo aqui, porque assim, eu penso dessa forma, que o ser humano é um ser biopsicossocial. E a parte bio é a camada mais baixa da psique. Depois vem a camada psico e depois a camada social. Então assim, o grosso, o principal que direciona o nosso comportamento como seres, né? É a parte bio, ou seja, instintos mais básicos de sobrevivência de um animal que anda pela Terra. Queira ou não, nós não fugimos muito, né, geneticamente falando de macacos, nós não fugimos muito geneticamente falando até mesmo de ratos. Né? Você percebe que ratos, inclusive que são usados em laboratório, têm um DNA muito próximo ao nosso, ou seja, o comportamento dele hormonal, os instintos de um rato, de um gorila, de um primata, são muito semelhantes aos nossos. Os primatas, principalmente aí no sentido social, né? Então, assim, o que representava nos primórdios da humanidade, vamos dizer assim, há 150 milhões de anos atrás, nós não mudamos muito geneticamente disso, desse período, tá? Os caras que sobreviveram à Era do Gelo lá atrás, os caras que inventaram o fogo, que inventaram a roda, que desceram das árvores, que tinham que matar tigres dentes de sabre com porretes, que tinham que caçar mamutes que eram 10 vezes o tamanho de um elefante africano, na unha, na raça, em grupos, em bandos, se comunicando com uma língua antiga. Nós não mudamos muito desses seres humanos pela perspectiva genética. Então, nosso comportamento social ainda é muito semelhante ao deles. O que representava para a mulher, feminino, o relacionamento nesse período? É sabido, né, que o hormônio masculino, o hormônio produzido pelos meninos, né, no testículo, em outras glândulas, ele é um hormônio esteroide, ou seja, o menino quando começa a produzir esse hormônio, a composição física, motora dele vai mudar. O homem desenvolve com esse hormônio massa muscular, né? 8 vezes mais massa muscular do que a mulher que não produz em tanta quantidade esse mesmo hormônio. O hormônio da mulher, a estrutura molecular dele lá, carbono, hidrogênio, nitrogênio que tem lá, é muito semelhante. Mas tem lá um OH, tem lá algumas diferenças da estrutura molecular do hormônio masculino, que é a testosterona. O hormônio feminino, predominantemente, é o estrogênio, né, estradiol. Então, assim, tanto haverá com base nisso uma diferença psico, ou seja, a mulher vai ter um comportamento mais emocional, mais direcionado à compreensão do ser humano, mais direcionado à linguagem, né? Tanto verbal quanto não verbal. Ela vai ter mais facilidade, mais domínio com essas áreas. Já o homem vai ter mais facilidade, mais domínio com atividades corporais, né? Corrida, subida em árvores, arremesso de coisas, né? Tanto ele vai ter uma desenvoltura física maior, porque esse hormônio é um hormônio esteroide, ele vai aumentar a massa muscular via de regra dos homens, salvo algumas exceções, e no caso das mulheres, elas vão ter uma habilidade emocional, uma habilidade mais artística, uma habilidade mais psíquica do que o homem, né? Com base nisso, né, a gente pensa que no passado tinha lá vamos dizer assim, os tigres dente de sabre, tinha lá as feras da selva, né? A gente não tinha toda essa proteção que tem hoje, não tinha geladeira para conservar comida, conservar carne, conservar verduras, legumes, né? E os seres humanos ainda não tinham aprendido a domesticar animais, ainda não tinham aprendido a domesticar plantas, né? Plantar trigo, plantar milho, essas coisas. Então o ser humano era um caçador-coletor. Ele tinha que sobreviver hoje e amanhã ele tinha que dar jeito de sobreviver de novo. E tipo assim, se tudo desse muito errado no dia seguinte, no outro tinha que dar certo, porque senão ele ia morrer de fome. O que acontecia com a mulher? A mulher, normalmente ela engravidava. E quando ela engravidava, ela ficava muito suscetível a morrer pelo ataque de algum animal feroz, de algum animal selvagem, ou de uma tribo distante que vinha e destruía tudo. A mulher ficava muito vulnerável tanto nos 9 meses da gravidez, quanto durante todo o prazo de amamentação da criança. Porque o ser humano é diferente da maioria dos animais, não vem com presas, garras, ele não vem como um cavalo que já nasce e já sai correndo. O ser humano vem totalmente indefeso, ele é totalmente dependente da mãe, nesse sentido. Então, a natureza dotou a mulher com esse instinto, que eu digo,
que não é uma construção psicossocial, como as pessoas pensam, porque a Disney ensinou as meninas que o casamento é uma coisa fofinha. Eu costumo dizer que a mulher ela veio dotada desse desejo pela maternidade, mas ao mesmo tempo também um desejo por um relacionamento concreto e estável. Por quê? Simples. Porque ela precisa da proteção daquele ser que é 8 vezes mais forte que ela. Um complementar dela. Ela precisa do sustento daquele. Por quê? Porque enquanto ela está grávida, enquanto ela está cuidando daquela criança, ela precisa que a figura oposta dela, a figura complementar, que seria o homem, pegue lá aqueles 8 vezes mais força dele, pegue lá aquele desejo por correr e subir em árvores que ele tinha, use isso a favor de obter o sustento e trazer esse sustento tanto para a mãe quanto para a criança. Assim como para com ele mesmo. Né? Então, assim, a natureza dotou o homem 8 vezes mais forte, não porque ele fique no espelho fazendo forcinha. Dotou ele com essa capacidade justamente para que ele pudesse suprir essa necessidade da mulher. E dele mesmo, e dos filhos. E assim, a espécie humana pudesse se propagar, e aqui estamos até hoje, né? Então, para a mulher, o relacionamento de longo prazo, ou seja, o que hoje psicossocialmente a gente traduz para casamento, né? Mas naquela época não existiam essas coisas. Então a mulher ela já tinha suas estratégias para chamar a atenção do macho, para fazer com que o macho ficasse apaixonado por ela, e todo dia ele pudesse voltar e ter olhos para ela, e ficar obcecado por ela, e cuidar dela. A mulher tinha estratégias biopsico para isso. E essas estratégias, inclusive, perduram até hoje. A neotenia é uma delas, mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Para a mulher, o relacionamento de longo prazo, que hoje se traduz para casamento, ele representava vida. Ou seja, eu consigo isso aqui ou eu morro. Tô morta porque vai vir um animal feroz e vai me matar. Ou vai ter uma figura para me proteger, para me guardar, para me trazer o sustento, ou já era, tô morta. Então, o relacionamento de longo prazo para a mulher, via de regras, salvo exceções, geneticamente falando, e esses genes, essa construção genética, essa construção biopsico, ela perdura até hoje. Nós não mudamos muito dos primeiros humanos, sapiens, que andaram pela Terra 150 milhões de anos atrás. Nosso comportamento ainda é bem semelhante, ainda que nós hoje tenhamos toda a nossa segurança social, policiamento, exército, animais ferozes não batam na nossa porta todo dia para vir nos machucar. O ser humano ainda é esse ser biopsico, né? Então, o relacionamento de longo prazo para a mulher, ele representa a vida. O que representa para o homem agora? A partir aqui dos 12 minutos desse vídeo, eu vou falar sobre o que representa o relacionamento de longo prazo para o homem, né? A mulher, ela produz um óvulo por mês, né? São 12 óvulos no ano. E nem sempre vai dar a mira ali de fecundar aquele óvulo, né? Então, assim, é uma oportunidade muito rara de trazer um ser humano para o planeta. Assim, é uma coisa muito, muito, muito preciosa. A mulher não tem óvulos para os 100 anos de existência dela na Terra, né? A gente sabe que os óvulos têm uma quantidade contada ali, que já vem desde o nascimento da mãe, da mulher. Algumas geneticamente mais privilegiadas conseguem fazer óvulos aí até os seus 40 e poucos anos, 50, sei lá. Não sei qual é o recorde. Mas a maioria, a média, normalmente é 30 e pouco, né? Então, assim, é muito precioso aquilo ali. Não era fácil você fazer um bebê, também muito menos era fácil você fazer com que o bebê crescesse, né? Então, tudo na biologia humana contribuiu para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Qual que era o raciocínio da mulher? Escolher o melhor macho, prender esse macho e fazer com que ele se comprometesse num relacionamento de longo prazo para cuidar de mim e fazer com que essa vida prospere. E fazer com que, geneticamente falando, nossos próximos sejam melhores do que nós, né? Vamos fazer dessa forma. O homem já é o oposto complementar. Então, qual que era o raciocínio do homem? O homem, ele não sabia se o bebê ia vingar na barriga daquela moça ali. Biologicamente falando, eu não vou entrar em assuntos religiosos, morais, eu não vou falar se isso é certo ou se é errado. O homem, biologicamente falando, o sapiens que andou ali na Era do Gelo, ele não sabia se aquele bebê, aquela barriga, aquela mulher ia fecundar ali. Ele podia, de repente, bom, o óvulo foi às 6 da manhã de hoje, mas tipo, foi fecundado, houve a relação sexual dos dois ali lá para as 9 da noite, então tipo, não fecundou o óvulo, perdeu, desculpa, foi, sua oportunidade já era desse mês. Então assim, qual que era a prerrogativa do homem?
era inseminar o máximo número de fêmeas, porque assim, de repente calha de fecundar um óvulo no meio dessas um monte de fêmeas aí que ele fecundou. Então assim, a promiscuidade, né, não tinha religião judaico-cristã nessa época, desculpa falar, assim, geneticamente falando, o homem, ele vai atrás de várias fêmeas, era isso, geneticamente falando. E isso, infelizmente, perdura geneticamente até hoje. Não tô aqui dando justificativas para poligamia e para traição, tá, gente? Em outros vídeos eu já falei sobre a hipergamia da mulher e, em contrapartida, também a poligamia do homem, de que esses instintos animais, a gente tem que, de alguma forma, mitigá-los com a nossa construção psicossocial. Mas, assim, eu tô trazendo informações aqui sobre a parte biológica, eu não vou falar da parte moral, religiosa por enquanto. Então, assim, o que representava um relacionamento sério para um homem? Representava que, em primeiro lugar, a oportunidade de se propagar geneticamente na barriga de uma mulher se limitava a apenas àquela mulher ali agora. Ou seja, ele não teria mais a inúmera oportunidade de se propagar geneticamente. Ele ficava limitado apenas àquela mulher ali. Então as possibilidades dele de se propagar geneticamente diminuíam muito mais, né? Em segundo lugar, o que representava para o homem? Representava que agora, quando o leão batesse lá na porta, quando o grupo de hienas viesse lá para mastigar alguma coisinha gostosa, batesse lá na porta, ele não ia mais poder correr. Ele não ia mais poder fugir, desesperado, pro meio da selva, subir numa árvore. Por quê? Porque agora a esposa dele, vamos dizer dessa forma, esposa, não tinha esposa naquela época, não tinha casamento. A fêmea dele, ela não conseguiria correr, acompanhar o ritmo de corrida dele, a velocidade dele, subir numa árvore igual ele sobe. E mais, ela estaria com uma criança no colo, que é a cópia dele, que é o gene dele. Então o que representava para o homem o relacionamento de longo prazo? Se para a mulher o relacionamento de longo prazo representava vida, para o homem o relacionamento de longo prazo representava que iria ter que enfrentar o leão dessa vez. O relacionamento de longo prazo representava que ele ia ter que enfrentar o grupo de hienas dessa vez, se ele ia sair sem dedo, se ele ia sair sem braço, não interessa. Porque ele ia ter que enfrentar dessa vez. Porque agora ele entrou num relacionamento de longo prazo, ele está apaixonado por uma fêmea que usou todos os recursos biológicos que ela tinha para conquistar a atenção dele, a proteção dele e o carinho dele. Então agora, ele não vai mais poder subir numa árvore para fugir dos animais ferozes, ele não vai mais se contentar só com aquele pouquinho de alimento que a energia física dele conseguia. Ele vai ter que se doar mais, correr mais, subir mais, fazer mais força para sustentar não apenas ele, mas toda a prole dele e aquela mulher que ele escolheu. Então, se para a mulher o relacionamento de longo prazo simbolizava a vida, para o homem o relacionamento de longo prazo significava que ele iria ter menos chances de propagação genética e também simbolizava que ele fatalmente ia morrer mais cedo. E esse comportamento genético do homem, de 150 milhões de anos atrás, ele não mudou muito. Eu vejo até vou trazer agora para a parte psicossocial, mais presente, mais momento presente. Quando a gente vai numa festa de casamento, né? Normalmente a noiva, ela joga um buquê de flores para trás, né? E a próxima que conseguir pegar o buquê é a felizarda que vai conquistar vida, né? Buquê de flores, casamento. Já os homens brincam, né? Quando o noivo vem com o negócio, ele vem com uma bomba na mão, né? Ele pega uma bomba. Ele joga pra trás daquela bomba lá, o pessoal filma e dá risada. Por quê? Porque quando ele joga pra trás daquela bomba lá, os caras que estão atrás, eles saem tudo pulando, saem tudo correndo, voando, fugindo do negócio. Eu sei que isso não é tão engraçado quanto deveria, mas assim... Eu vim nesse vídeo trazer uma perspectiva realista do porquê é que muitas moças aí da presente geração, né, estamos aí em 2023, reclamam: nossa, os homens são infantis e crianças, eles não querem compromisso sério, eles não querem relacionamento. Né? O homem que é homem de verdade, ele assume uma família, né? Existe uma explicação para isso, não é simples porque o homem não quer ser homem, não é bem só isso. Existe uma explicação genética e também explicações psicossociais do porquê muitos caras não estão querendo casar no nosso presente século, na nossa presente geração aí, principalmente uma reclamação das moças da geração Y, são moças jovens
entre seus 25 a 35 anos de idade, e elas estão reclamando que os homens acabam aí se relacionando em relacionamentos casuais, uma noite, de repente some, fica com outra, mas os caras não estão querendo se prender a relacionamentos mais estáveis, né? E pior, quando o cara ele realmente entra dentro de um relacionamento de longo prazo, muitas reclamações estão surgindo. Ah, o cara não é fiel. Ah, o cara fica curtindo foto de mulher em rede social. Ah, o cara tá comigo, mas fica dando ideia em outras mulheres. Então, assim, existe uma justificativa genética para isso. Eu não tô justificando, tipo, vamos ser assim porque ferrou, é cagada genética mesmo. Não, não é desse jeito. Existe um controle do homem sobre o animal que existe nele e também da mulher, tá? Porque a mulher também tem um profano aqui, eu não vou entrar nos detalhes desse vídeo, mas essa é a explicação que eu vim trazer sobre o motivo pelo qual, para a mulher, o relacionamento de longo prazo representa muito mais do que representa para o homem, né? Por uma perspectiva biopsico, né? Nos próximos vídeos talvez eu traga aqui por que psicossocialmente os homens também têm se afastado de relacionamentos de longo prazo, né? Isso já não acontecia com relação aos relacionamentos da galera que era baby boomer, da galera que era, acho que até a geração X, mais ou menos metade, ainda o homem, né, a figura masculina, ele tinha uma proteção social, uma proteção jurídica, quando se falava em casamento, em relacionamento de longo prazo. Mas ao longo do período da história, conforme o tempo foi passando, o feminismo ele foi crescendo e os homens foram ficando um pouco restritos dentro de relacionamentos de longo prazo. Algumas leis foram sendo criadas e fizeram com que os homens meio que desistissem um pouco dessa coisa do relacionamento de longo prazo, do matrimônio, do casamento e da família. E eu vou deixar isso para outro vídeo, eu agradeço quem conseguiu chegar aqui até o final.